Como diminuir o colesterol? Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. Primeiramente, o que é o colesterol? O colesterol é um tipo de gordura que é produzida no nosso corpo, mais especificamente no fígado, que é muito importante sim para os processos metabólicos, para a fabricação das células, dos hormônios e da vitamina D. O grande problema do colesterol não é ele em si, e sim o excesso de colesterol, que aí pode sim aumentar o que a gente chama de risco cardiovascular. Ele pode se acumular e formar placa de gordura nas artérias e provocar infarto, AVC e outras complicações. Todo colesterol é ruim? O colesterol total que a gente coloca lá no exame, ele é uma soma de várias partes desse colesterol, tipos de colesterol. Existem alguns que, em excesso, são mais prejudiciais. O principal, que aumenta o risco cardiovascular quando está aumentado, é o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. Na verdade, o colesterol é um lipídio, que é uma gordura, grudado numa proteína, que faz com que ele consiga ser transportado na circulação do sangue. Quando ele está em excesso, ele vai acumular nos órgãos. Ele é controlado pelo nosso fígado, onde há portinhas, que a gente chama de receptores, que vão ajudar a tirar o excesso da circulação e transformar em outra coisa, para que não acumule no nosso sangue. Existe também um colesterol que é o HDL, que é o de lipoproteína de alta densidade. Esse é o que é chamado de colesterol bom. Por que ele seria um colesterol bom? Porque ele ajuda a retirar essas partículas de LDL, do colesterol ruim, em excesso, lá da circulação e levar de volta para o fígado, para que ele seja eliminado. E assim não acumula tanto colesterol nos nossos vasos sanguíneos quando a gente tem um HDL maior. Existe também o VLDL, que é um tipo de colesterol de muito baixa densidade, que ele na verdade carrega umas moléculas que chamam de triglicérides, que vão ser utilizados pelo nosso corpo como fonte de energia, que vão ser, que a gente chama de lipólise, vão ser quebrados em ácidos graxos, que serão utilizados como energia mesmo para o nosso corpo e também são depois acumulados em forma de gordura corporal. E por que ocorre esse aumento do colesterol, né? Esse excesso. E quando a gente fala em excesso, não é, como eu disse, do colesterol total, que ele pode ser mais alto quando tem um colesterol bom alto também. Por isso, o parâmetro principal é avaliar o colesterol ruim, que seria o LDL. Por que ocorre esse aumento? Existem alguns fatores. Existem fatores genéticos, que não são modificáveis até o momento, que é quando o seu corpo não consegue, por exemplo, eliminar o excesso de colesterol. Ele não tem essas portinhas, esses receptores lá no fígado para retirar esse excesso que acumula nos órgãos, na circulação. E assim, essas pessoas naturalmente não conseguem, então, ter uma redução desse colesterol para ficar dentro do equilíbrio. Às vezes também aumenta-se a produção desse colesterol. E essa produção tanto pode aumentar por um aumento de oferta, quando você consome muito alimento que vai ajudar a formar o colesterol, quanto uma dificuldade mesmo do seu corpo de ajustar a quantidade que ele deve produzir. Quando você tem em relação ao aumento do consumo, isso a gente consegue modificar com mudança de hábitos. Quando a gente come muita quantidade de gordura, fritura, e não só o colesterol em si na dieta, que ele tem sim alguns alimentos que tem, mas alimentos que vão ajudar o seu corpo a fabricar mais colesterol. Por exemplo, quando você consome muita quantidade de comida, a mais do que você precisa, o seu corpo pode usar esse excesso para fabricar mais triglicérides, que vão ajudar a aumentar ainda mais a produção do colesterol. O sedentarismo, falta de atividade física, contribui para o aumento do colesterol, porque quando você tem falta de exercício, você não ajuda a controlar a obesidade, por exemplo, aumenta o acúmulo de gordura na região abdominal, há uma redução da massa muscular, quando o seu corpo precisa produzir mais quantidade de insulina, porque tem mais quantidade de açúcar acumulando no sangue.
isso ocorre um processo inflamatório, que a gente chama de glicotoxicidade, e a própria insulina em excesso provoca também uma inflamação, que vai ajudar com que haja uma desregulação metabólica. Isso também contribui para que haja um aumento do colesterol. Então, por consequência, pacientes com diabetes também têm maior quantidade de colesterol, maior risco de aumento desse colesterol. O consumo abusivo de álcool, quando você ingere muita bebida alcoólica, também há uma dificuldade de metabolização desse colesterol e aumento da sua produção. Também por descontrolar as outras doenças associadas, como diabetes. O tabagismo, né? A gente sabe que o cigarro também provoca um processo inflamatório e ele por si só também faz com que haja uma inflamação nos vasos, um aumento do risco também cardiovascular. Então, é uma combinação em conjunto que aumenta o risco cardiovascular por si só. E a gente acaba tendo que, inclusive, tratar mais precocemente pacientes tabagistas. Pacientes que têm dificuldade para dormir, que não dormem em quantidade suficiente, a gente sabe que um bom sono ajuda no ajuste metabólico, reduz a resistência insulínica, melhora o controle hormonal, reduz o aumento do cortisol. Então, não dormir ou dormir pouco pode favorecer uma piora desse controle também. Até pacientes que têm a síndrome da apneia do sono, que está muito associada com síndrome metabólica. Esses pacientes também têm uma dificuldade de ter um sono reparador e vai ter mais dificuldade de controlar o colesterol. Também está associado com outros fatores de risco, como a hipertensão, por exemplo. Existem algumas condições associadas com a idade, como, por exemplo, a menopausa na mulher. A gente sabe que nesse período que há uma mudança do perfil hormonal feminino, com uma redução dos hormônios femininos, do estrogênio, pode haver também um aumento da produção do colesterol, uma maior dificuldade de metabolização desse colesterol, um aumento da gordura abdominal, que aumenta a resistência insulínica. Então, os fatores de risco vão se somando. Então, a mulher na menopausa tem mais tendência a ter um aumento de colesterol. Há alguns medicamentos que são necessários o uso, que podem aumentar o colesterol. E quando ocorre um descontrole muito grande, deve ser considerado o custo-benefício. Se o paciente realmente precisa desses medicamentos por causa de uma doença mais grave, acaba sendo feito um tratamento em conjunto com medicamentos para tratamento do colesterol. E assim, a gente tenta chegar numa situação melhor possível. E infelizmente nem sempre é possível retirar esses medicamentos. O hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, quando há falta desse hormônio, há também uma maior dificuldade de metabolizar o colesterol. E quando você trata o hipotireoidismo corretamente, você consegue regular esses níveis hormonais. Até mesmo a falta de hormônio masculino, pacientes homens que têm falta de testosterona comprovada, pode ter um benefício do tratamento da reposição hormonal quando indicado. Não o excesso. O uso de anabolizantes, quem usa a testosterona ou derivados para fins estéticos com doses suprafisiológicas, pode ter um aumento do colesterol, assim como o uso de anticoncepcionais orais na mulher. Então, com tudo o que eu disse, a gente imagina que para a gente diminuir esse colesterol, a gente tem que melhorar nossos hábitos. Tentar ter hábitos de vida saudáveis, como uma dieta saudável, com bastante fibras. As fibras ajudam também a reduzir o colesterol. Claro que a potência disso nem sempre é tão grande quanto a gente espera, mas pode contribuir. Consumo de nozes, castanhas em quantidades moderadas também pode ajudar. Uma dieta com menos quantidade de gorduras em excesso, não a retirada total de gorduras, mas tirar aquele excesso, frituras, alimentos muito industrializados, gordura trans. Procurar ter hábitos, então, uma dieta rica em vegetais. Não fumar, se possível, reduzir o consumo de álcool, procurar dormir bem, fazer uma higienização do sono também pode ajudar, fazer atividade física regular, tanto exercícios aeróbicos como exercícios de fortalecimento, de resistência, podem ajudar a melhorar o controle, por reduzir a resistência insulínica, reduzir a gordura visceral, então acaba melhorando o processo inflamatório, reduzindo as doenças associadas, né, como diabetes, controlando melhor, hipertensão, e aí você também tem mais facilidade para controlar esse colesterol. E quando que a gente utiliza medicamentos? Muitas vezes, mesmo fazendo tudo certo, a gente tendo todos esses hábitos saudáveis, não há uma resposta significativa na redução de colesterol.
E aí a gente lembra que tem pessoas que têm a predisposição genética. Aí, nesses casos, pode ser necessário, então, usar medicamentos que vão ajudar a reduzir a fabricação do colesterol ou eliminar esse colesterol. Entenda que depende muito dos fatores de risco dessa pessoa. Quando você considera pessoas de baixo risco cardiovascular, como, por exemplo, pessoas jovens que não tenham nenhuma comorbidade, que não tenham obesidade, que não fumem, que não tenham diabetes, que não tenham hipertensão, essa pessoa tem um potencial de ter uma complicação cardiovascular muito baixa. Então, a gente não tem a mesma meta de colesterol do que alguém que tem muito alto risco cardiovascular. Quem tem um extremo risco de cardiovascular seria, por exemplo, alguém que já infartou. A gente sabe que pessoas que já tiveram um evento, né, um AVC, um infarto, amputaram uma perna por uma lesão arterial, essas pessoas têm muito alto risco de ter um novo evento. Então, essas pessoas têm uma meta de colesterol extremamente rigorosa. Então, mesmo você fazendo tudo certo, mudando totalmente seus hábitos, não vai ser suficiente para chegar no nível de colesterol mais baixo, porque não pode acumular nada, tem que ser muito, muito, muito controlado. Tem pessoas que têm riscos intermediários, que têm algum fator de risco, tem hipertensão, ou tem um diabetes, mas sem outras comorbidades associadas. E aí você vai gradativamente colocando ela numa estratificação de risco, que existe tabelas específicas para isso, em consenso, organizado pelas sociedades específicas de cardiologia, as sociedades mundiais, que aí a gente utiliza esses fatores, coloca no score de risco e decide qual que é a meta para cada paciente e qual vai ser então o tratamento que vai ser necessário, qual a intensidade desse tratamento. Às vezes dá para usar uma dose mais baixa quando o paciente tem menos risco, se o paciente só é hipertenso, não é muito idoso, você vai colocar ele num risco menor. Não fuma. Agora, se fuma, você aumenta o risco. Se ele tem diabetes, já tem também hipertensão junto com diabetes, você vai aumentando o risco. E assim a gente vai decidindo qual que vai ser a meta terapêutica e assim decide a dose da medicação e o tipo de medicação que vai ser utilizado. Normalmente a gente utiliza as estatinas, que são bem conhecidas, e tem vários tipos de estatinas, cada uma com a sua vantagem e desvantagem, porque é o que mais tem evidência de benefício no risco cardiovascular, redução do risco cardiovascular, mas pode ser utilizado outras medicações também quando necessário, inclusive medicações injetáveis mais modernas que existem até agora, que é o inibidor de PSK9, por exemplo, principalmente nesses pacientes de muito alto risco. É perigoso usar medicamentos para o colesterol, porque isso está muita gente fala sobre isso, que esses medicamentos causam câncer, causam Alzheimer, causam diabetes, tudo é risco-benefício. A gente sabe pelos estudos que existem hoje que essas medicações são seguras quando bem indicada para o paciente adequado. Se você tem um risco maior de ter um infarto, um AVC, você vai pesar esse risco-benefício como médico e decidir qual vai ser a medicação e qual a dose que você vai utilizar para esse paciente, se é necessário utilizar. A gente sabe que essas hipóteses que ele possam causar consequências nem sempre são bem fundadas, principalmente quando são essa questão de Alzheimer, câncer, não tem comprovação que realmente aumente o risco dessas doenças. A gente sabe que existe sim algum impacto na parte de glicemia, porém, o risco de você ter um aumento de glicemia é menos danoso para o seu corpo do que o risco cardiovascular. Quando eles consideram esse risco-benefício, compensa utilizar se for bem indicado para o paciente. E lembre-se que isso deve ser acompanhado pelo seu médico. Nunca faça esse tratamento por conta própria. Discuta com ele, converse com ele, tire suas dúvidas e angústias e juntos vocês chegarão a um consenso de qual é o melhor tratamento para você. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima!